Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. É isso mesmo, aula 14.1. Para você que está se acostumando aí com o ensino médio, você que é nosso aluno do primeiro ano, com certeza já começou então a pegar o ritmo das nossas aulas. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o caderno, colocar a data da aula de hoje e daqui a pouco eu passo para vocês o título da nossa aula. E aí, no transcorrer da nossa aula, eu irei falar, eu irei explicar, irei abordar alguns temas, algumas explicações, que vocês... Nossa, eu preciso anotar isso. Vocês acabam anotando, para quê? Para servir como rascunho. Quando for acontecer a prova, aí você pega o seu caderno e faz toda uma releitura de tudo aquilo que você fez de anotações. Aí, com certeza, a tua prova vai ser bem melhor. Porque você vai relembrar todas as falas do professor durante a aula. Essa é a nossa pegada. Desde já, agradeço aí ao professor, à professora que está na ponta, nos auxiliando, nos ajudando, fazendo essa parceria, professor. Muito obrigado por você estar conosco, tá bom? E você, aluno, que é o nosso maior tesouro da educação. Fiquem atentos, vamos aprender porque, o futuro espera muita coisa para vocês, tá bom? Joga na tela a nossa aula de hoje, aula 14.1, Reinos Francos e Germânicos. Quando se fala reinos francos, é aquela região da França, né? E os reinos germânicos, aquela região ali que vai se formar a Alemanha. Então nós temos vários povos que serão criados dentro daquele espaço, dentro daquela região. Na aula de hoje, 14.1, vocês verão os povos germânicos bárbaros. Olha só o que vocês vão ver. Aí, depois, trabalhamos com a migração e também a invasão. Como foi que se deu? Depois eu parto para falar sobre os reinos francos, os reis merovingios e os reis carolíngios, tá bom? Olha que no primeiro ano você acaba tendo aí todas as informações de todos os povos que existiram ali, logo no início da formação da humanidade, principalmente, eu já falei sobre a Mesopotâmia, a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, os povos, os caldeus, os assírios, os sibérios, enfim, os babilônios, e veio havendo essa evolução dessas civilizações. E agora, olha que bacana, já estamos nos reinos bárbaros, tá bom? Para a aula de hoje, como habilidade, aluno, tu tens que compreender e também relacionar as diferentes formas de organização da vida social, viu? E também das relações de poder. Isso é muito importante, entender essa nomenclatura de poder. E esse poder, ele acaba sendo criado mediante a superioridade dessas nações, desses povos, dessas comunidades, tá bom? Veja aí, essa imagem representada dos povos germânicos, e aí tem uma pergunta, tem uma interrogação. Eles eram bárbaros? Vamos ver. Vamos ver o que você entende por ser bárbaro. Existe um conceito dessa palavra bárbaro. Quando você fala isso, você acaba definindo, você acaba mencionando de que forma chega a ser esse termo tão absurdo hoje para o mundo pós-contemporâneo. Tá certo? Vejamos então. Principais povos germânicos nós temos. Aí, os germanos, eles foram divididos entre anglo no singular. Aí eu tenho saxões, visigodo, ostrogodos, vândalos, francos, suevos, deixa eu colocar aqui um hífen, suevos, burgúndios, lombardos e alamanos. Vejam só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aluno,
10 tipos de povos. 10. Só para tu teres uma ideia. Perfeito? Por que disso? Olha, se os germanos foram para mais de 10, de repente pode estar se dizendo, não, esses são os principais. Quem sabe foram 15, 20, 30, 40, 50 e colocaram os melhores, os mais destacáveis nessa relação. Possa ser que sim. Mas olha só, mas 10 já é um número bem expressivo para definir os povos germanos. Veja aí a região desses povos. Outros povos germânicos. Nós temos nessas outras áreas aí. Aí é legal que quando se fala de povo germanos, aqui eles, os germânicos, professor, esses povos germânicos, eles estão localizados em que região? Está aí o mapa. Quando você observa o mapa, percebe que eles estão aqui na Europa, certo? Eles estão aqui na África do Norte, ó, aqui no caso os vândalos, e eles estão também na parte da Ásia. Viu aí? Da Ásia. Certinho? Pois é. O Império Romano aqui do Oriente, ó. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Viu? Olha aqui os ostrogodos, os vândalos, os visigodos. Professor, olha que legal que eu descobri. Então, hoje, aonde é a região de Portugal, provavelmente eles foram evoluídos pelos povos suevos. Pois é isso mesmo, aluno. E lá na Espanha, só os visigodos. Pois é. Olha que descoberta legal que você fez. E os anglo-saxônicos são os britânicos, os ingleses. E você, quando assiste um filme antigo que retrata o início desses povos, o Último Guerreiro, por exemplo, cara, você volta no tempo. Mas, professor, eles eram assim mesmo. Porque não existia essa vaidade de pentear o cabelo, de comer com nossos costumes atuais. Não, era tudo muito diferente. Isso será evoluído a partir das conquistas e do contato também com outros povos. Tá? Para você ter uma ideia, nós temos essa expansão desses povos por toda a Europa. Aí os ostrogodos naquela região ali da Itália, que vocês estão vendo, perfeito? Aí eu tenho também ali os francos na região da França, tá? Então, basicamente, você tem aí uma definição da localização desses povos. Bárbaro, por que bárbaros? O termo bárbaro são os gregos e os romanos que viviam além do domínio da civilização e se mostravam avessos à sua cultura. Em Roma, por exemplo, bárbaro era o povo não que não era submetido ao império, que falava a língua diversa do grego e também do latim. Foca aqui em mim, aluno. Vem para mim aqui, ó. Pode aproximar. Os romanos, eles conceituaram, ó aqui, ó. Os romanos, eles conceituaram o termo bárbaro dizendo era um povo que era submetido ao império. Um povo que falava línguas diversas. Línguas, uma mistura do grego, do latim. Entende? Vejam só. O que vai definir esse termo bárbaro é justamente aquele povo que vivia fora do muro da civilização. Mas, professor, o que era a civilização? Bom, a civilização era uma sociedade evoluída, com as suas tradições sendo formadas, com as suas culturas, com seus modos, seus princípios. E porque essas civilizações, elas começam a serem moldadas, evoluídas.
Mas tinha também civilizações que estavam atrasadas. Então, logo essa civilização atrasada eram chamados de bárbaros. Por isso que, mesmo tendo aí os suevos, os francos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, etc., nós tínhamos alguns povos que ainda eram atrasados. E esse povo atrasado eram chamados de bárbaros. Isso tanto para os gregos, como também para os romanos. Eles diziam que bárbaro era aquele que vivia além, do domínio da civilização. Fora dessa fronteira, depois da cerca, seriam esse. E se mostravam contrário, os avessos, à sua cultura. Ou seja, não contemplavam. Por quê? Digamos, na época, o cara para comer, ele metia a mão, ele comia aquela coisa como um bicho. Não é como um bicho. Não como civilizado. É diferente. Mas aí hoje, depois com o tempo, vai surgindo a caneca, vai surgindo o talher, a questão de etiqueta. Os instrumentos vão surgindo para melhor ajudar a sociedade. Mas isso vai ser paulatinamente na evolução. Essa de tomar banho não existia. De vaidade, pentear o cabelo, escovar os dentes, trocar de roupa, não existia. A roupa ficava no corpo até ela apodrecer. Muitas vezes assim. E não trocava, não. Porque o fedor, a caatinga da roupa, do corpo, era natural. Pensa essa de passar desodorante nas axilas, passar desodorante no corpo, escovar os dentes. Não existia nada disso. Professor, agora eu estou entendendo como é que é. Sim, era totalmente aversos aos costumes de atuais sociedade daquela época. Joga na tela, vamos continuar. Nisso, olha lá, eu tenho aí, adotava um modo de vida diferente dos romanos. Por quê? Porque eles não queriam ser iguais. Muito simples. Eles não queriam ser iguais. Olha aí, quando você assiste um filme, O Último Guerreiro, por exemplo, me dá aí exemplo de outros filmes. O Último Guerreiro, eu lembro muito do Último Guerreiro, né? Os Vikings, por exemplo, também, retrata muito a imagem desses povos. Olha só, quando você vê um filme desse aí, caraca! Claro que aqui se busca interpretar a vestimenta, o estilo de comportamento, cabelão, barba fazia, etc. Então, era mais ou menos assim. Pessoal, como se fosse um bicho. Não. Nós não temos que ter essa visão. Nós temos que compreender que as sociedades teve uma evolução com o passar do tempo. Hoje, por exemplo, tem homens que ainda usam o cabelo grande, mas acaba deixando o cabelo bem sedoso, bem arrumado, bem bonitinho. E dependendo muito do estilo facial, fica legal. Então, é por aí. Olha só, quando temos algumas imagens relacionadas a desconstrução do Império Romano, quando vai haver, de fato, uma revolta dos escravos, que nada mais era dos migrantes, dos bárbaros, que acabaram sendo soldados do Império Romano. Nós vamos ver isso lá na frente, certo? Olha só, os germânicos entraram no Império Romano no século III. Veja aí. O Império Romano, ele acabou sendo destruído com o passar do tempo. E o que levou? Justamente isso daqui, a migração. Porque os povos germânicos, eles entraram no Império Romano, que era mais evoluído, a partir do século III e século IV, de forma bem pacífica. Como assim? Se alistando para servir o exército, a guarda, né? Por meio de um acordo com o governo de Roma. Assumiram funções no exército e ajudaram a defender as fronteiras. Quem? Os germânicos.
os germânicos, vândalos, visigodos, ostrogodos, suevos, lombardos, e assim por diante. Eles entram no Império e se tornam ali um agente do Estado, porque eles vão servir o exército para poder defender a fronteira. Com o passar do tempo, vai ocorrer uma progressiva germanização do exército romano. Como assim? O exército tem 1.000 soldados, mas desses 1.000 soldados eu tenho 700 germânicos. E aí? A grande maioria. Pois é. Pensar que não, todo o exército já era germânico. E os caras conseguem, então, tomar o poder romano. Então, primeiramente, eles entraram através da migração e depois entraram através das invasões. Bom, vejam, com as invasões, elas correspondem ao século V, período em que os germânicos penetraram no Império Romano de forma violenta e brutal. Agora sim. Agora, professor, por que eles fizeram isso? Porque eu já tinha os seus agentes lá dentro. Então, é como eu tenho aqui, no estado de Rondônia, eu tenho uma população, digamos, de 40% rondoniense. Aí vem 60% dos cidadãos do Acre. No outro momento, então, eles migram e no outro momento eles invadem. Por quê? Já contam com os seus cidadãos ali dentro, então fica muito mais fácil de tomar a região. E aí pode se adotar as formas violentas e até brutais. Os hunos, por exemplo. Os hunos, eles, que é visto como bárbaros mongóis, porque é da região da Mongólia, e aí você vê pelas características, pelas feições, eles foram os responsáveis, por quê? Pelas invasões do Império Romano. E é legal quando você vê isso, sabe por quê? Porque isso conta com a ajuda de outros germânicos, vândalos, ostrogodos, visigodos, suevos, lombardos. Caramba, professor, agora eu estou entendendo como é que funciona. Pois é. Então, esse processo de invasões foi muito mais eficiente do que o processo de migração, como você viu aqui, ó, na lâmina anterior. Fechou? Bom, na sequência, o que nós temos? Aí eu tenho aqui, ó, os hunos. Professor, na leitura que eu faço, eles gostavam muito de cavalo. Pois é, eles eram habilidosos. A montaria, então, era com eles mesmo. E agora, o instrumento mais utilizado? O arco, a flecha, as lanças. E aqui, ó, observe o confronto entre soldados romanos e contra aqui os vândalos, ostrogodos, visigodos e assim por diante. E olha que esses hunos aqui, não é aquele uno do baralho não, tá, aluno? Esses hunos aqui, eles eram feras, até demais. Aí, ó, os hunos eram guerreiros ferozes que aniquilaram os ostrogodos. Isso, olha em que ano? 375, ou seja, no século I. Sabia? Logo depois, eles vão liquidar também os visigodos. É por isso que, olha, para cada momento, para cada evolução da história, das sociedades, você vai ter povo que irá se destacar. E agora, nesse momento, no século I, nós temos os hunos. Parece que a então da fúria dos hunos, o chefe dos visigodos pediu permissão ao imperador romano, que era o imperador Valente, o nome dele, para quê? Para entrar com seu povo em Roma. Para quê? Para liquidar, a verdade, os hunos. E aí eu tenho aí o último imperador romano, que é o Rômulo Augusto, certinho? Ele vai ser deposto, tirado do poder, porque por um outro imperador chamado Odoacro. Odoacro, rei dos germanos, Érulos, em 476. Quando vai acabar o Império Romano? O Império Romano do Ocidente. Império
Romano do Ocidente. Porque eu tenho o Império Romano do Oriente também. Ocidente e Oriente. Tá? Vejam, diversos povos germânicos, viu? Eles estabeleceram em diferentes regiões. Isso no século V. Ó, século V, 426. Já haviam organizado novos reinos. Isso naqueles territórios que foram ocupados por ele. Eles quem? O povo germânico. E aí saímos do povo germânico, que teve esse avanço para o Império Romano, e agora partimos para o povo franco, ou os francos. E aí, olha só, olha que imagem magnífica, linda. Vejam, os bárbaros, eles construíram um império. Sabiam disso? Pois é, os francos, eles acabaram se estabelecendo na Gália e vão conseguir estruturar um poderoso reino na alta Idade Média Europeia. Sabia disso, aluno? Olha aí. Com isso, esse reino se formou e expandiu nas dinastias merovingia. Eu estou falando do século V, século VIII. E depois um outro reino chamado Carolíngia, que é no século VIII ao século IX. Caramba, professor, o senhor está falando que os bárbaros construíram Merovingia e Carolíngia. Vejamos. Aí, primeiro os Merovingia, que é do século V ao século VIII. Olha aqui os principais reinos desse império, merovingios. Aí eu tenho a guerra, a tomada pelo poder, eu tenho as invasões, eu tenho o domínio. Tudo isso acaba retratando a questão do poder. Essa é a chamada Batalha de Catalunha, é a batalha que vai definir os territórios para o povo, para os reinos merovingios. Eu tenho o primeiro reino, que é o Meroveu. O Meroveu ele foi líder dos francos no século V. É ele que vai chefiar seu povo na luta contra quem? Os hunos. Eu falei lá atrás que esse povo huno, que era um povo bárbaro, ele vai ser contido pelo Império Merovingio. É aquela coisa, né? Eu falei para vocês, cada povo vai se evoluindo até que ele vai encontrar alguém mais poderoso que ele. Esse povo vai ter esse confronto aqui na Batalha de Catalunhos, que é essa que vocês viram agora há pouco aqui, da Catalunha. O Meroveu ataca os hunos. Fechou? Bom, então vamos lá. Na sequência, aí eu tenho o quê? Eu tenho Clovis, muito conhecido esse reino. Clovis, ele é neto de Meroveu. Meroveu foi o antecessor, foi a lâmina anterior que eu apresentei para vocês. Ele é considerado o criador do reino franco. Clovis, tá? Não esqueçam desse nome, questão de prova. Com 29 anos, ele conseguiu unificar as tribos dos francos e vai expandir os domínios do reino. Sabiam disso? Pois é. Com 29 anos, o cara já tinha uma baita de uma experiência. Converteu-se ao catolicismo, viu? Estabelecendo aí uma aliança com quem? Com a Igreja Católica. Nós estamos no século V para o século VI. Viu? Clovis, esse fera que você está vendo aqui do lado, esse reino bonito, está ostentando aqui o cetro dele, que a ponta é a flor de lis. Observe que a espada é o seu bastão ali, o local de pegar, é uma cruz, e a própria coroa que representou o Estado, o reino dele. Depois de Clovis, já falei sobre o Meroveu, o Clovis, e com a morte desse grandioso rei,
seus 4 filhos dividiram os domínios francos entre si. Nossa, olha, o que levou um tempo para unir o povo, com a morte de Clóvis, os filhos irão repartir entre si os reinos. Isso, claro, vai o quê? Enfraquecer o reino politicamente. Politicamente. Tu entendeu? Claro. A reunificação só vai ocorrer quando Dagoberto chega ao poder já no século VII. Viu aí? Vamos lá. Vamos para ele. O reino era governado por um alto funcionário da corte. Presta atenção nessa história. Aluno. O prefeito do palácio, ou o mordomo do paço, que desempenhava o papel de verdadeiro rei. Já viu? Pois é. Um dos mais famosos mordomos do paço foi ele. Olha o mordomo, Carlos Martel. Século VIII, hein? De 714 a 751, que ganhou prestígio e poder, detendo a invasão dos muçulmanos na Europa. Carlos Martel foi simplesmente o mordomo do paço, ou o prefeito do palácio. Professor, como que ele chega? Bom, ele vai ter as suas habilidades. Olha aí, esse aqui é um fera. Vamos agora para Carlos. Veja, os reis carolíngios. Eu já falei dos reis merovingios. Professor, essa imagem está muito bonita. Pois é. Quando você observa, seria uma aproximação do que era real. Olha a expressão do olhar dele, as rugas, a sua barba, os acessórios, o traje majestático dele. Pela expressão você observa assim, caramba, dá-se um olhar de poder. E realmente, Carlos Martel, ele entra para a história. Quer ver? Veja comigo. Em 751, Pepino vai destronar Frederico III, que vai ser o último rei merovingio. Nós estamos no rei, olha aqui, carolíngios, não é isso? Pois é. Eu já entrei no reinado carolíngios. Agora, nos reinos que vai ser destronado, o último rei merovingio fundou a dinastia carolíngia. E aqui eu tenho Pepino. Esse cara vai deixar um legado também para a história. Eu sou um pouco suspeito de tecer os meus elogios a Carlos Martel, a Clóvis e a Pepino Grande. Cara, porque cada reino deixará a sua contribuição. Novamente nessa imagem, eu tenho o traje majestático, eu tenho o cetro. Olha aqui a ponta da lança. Não, seria um cajado, não é uma lança. A flor de lis, eu tenho a coroa que representa todo esse reinado do governo carolíngio. Reis carolíngios. Pepino foi reconhecido como rei dos francos, lutando contra quem? Os lombardos, povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Olha que o reinado lá atrás fez uma parceria com a Igreja. Nós estamos na Idade Média aí dentro. Perceberam? Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no reino da Itália. Cara, é muito bacana essa história. É Pepino que vai doar aquela região que será criada no futuro, próspero, o Vaticano. Por isso que nós temos o Vaticano, um Estado dentro do próprio outro Estado. Louco, né? Mas vocês vão aprender o que é isso. Olha lá. Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe o trono, quem? O seu filho, Carlos Magno. Não podemos confundir Carlos Martel, que é do merovingio, para Carlos Magno, que é do carolíngio. Tá? Que
governou os francos durante 46 anos, de 768 a 814. Portanto, do século 8 ao século 9. Professor, é muito tempo. Eu também concordo. É muito tempo. Mas o cara foi o rei. Sabia disso? Carlos Magno, nossa, deixou o seu legado para a história. Se você ler, se você pesquisar sobre a vida desse reino aqui, nossa, você só vai descobrir, claro, muitas informações relevantes. Olha lá, Carlos Magno, ele conquistou e submeteu diversos povos bárbaros germânicos e também apoderou-se de seus territórios, ampliando o domínio dos francos, que é justamente aquela região da França. Então, o território ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai se delimitar, vai ser criado uma área. Tá? Ó, em 25 de dezembro de 800, Carlos recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente, olha lá, vai acabar lá em 476, século V. É quando invade. Agora, o do Ocidente vai levar um tempo ainda para poder ser destruído. Mas consegue também. Esse aqui é o reinado de Carlos. Aluno, eu mostrei para vocês imagens de vários reinos. Inclusive, eu fiz até a leitura da imagem, como eu vou fazer nessa aqui. Bom, aqui tu observa o traje majestático. Lembra que todos os reinos que eu mostrei, tanto o merovingio como o carolíngio, Carlos Magno já vai ser diferente. Em vez de ele ostentar a flor de lis aqui na ponta do cetro dele, ele vai ostentar o quê? O brasão da igreja, que é a cruz. E ao mesmo tempo, na outra mão, eu tenho aqui, ó, o globo terrestre, e acima do globo terrestre, eu também tenho o símbolo da Igreja Católica Apostólica Romana, que também é a cruz. Aí, aluno, o que ele faz? Ele tira o símbolo da flor de lis dessa região e coloca aqui, ó, em cima da sua coroa, que é o Estado. Mesmo tendo essa união entre o Estado e a Igreja, ela precisa limitar quem era responsável pelo quê. E aí, Carlos Magno, muito bem, soube conceituar essa divisão. Nessa sequência, olha lá. Aí, eu tenho o Império Carolíngio. O Império Carolíngio não tinha, isso mesmo, o Império Carolíngio, ele não tinha uma capital fixa. Geralmente, sua corte era o local onde estava o imperador. Ah, é, professor? Sim. O imperador, digamos, querer mudar para a área de Quemes, lá vai ser a corte. Eu tenho que ter uma estrutura para poder recepcioná-lo. Vai mudar para Vilhena, lá vai ser a corte. Vai mudar para Cacoal, lá vai ser a corte. Vai mudar para Cabixi, lá vai ser a corte. Tu entendeu? Então não existia um local fixo para o imperador ficar. Carlos Magno, então, ele permanecia por maior tempo na cidade de Aquisgrão, ou Aix-la-Chapelle. Por quê, professor? Porque lá tinha água quente, onde adorava nadar. Na região ali da Europa era muito frio, então ele acabava se refugiando em uma região mais tranquila, mais silenciosa. Vejam,
capitulares nessa divisão. Os capitulares eram normas escritas adotadas por Carlos Magno para administrar o império. Aqui vocês irão perceber que já é a pirâmide social da divisão dos trabalhos durante o império. Marqueses cuidavam das fronteiras, por isso o nome de marcas, delimitação. Marquês vem de marca, tá? Quem eram os condes, responsáveis pela cobrança dos impostos e cumprimento das leis? Os condes. Essa definição, ela vai sofrer alteração no passar do tempo. Nós estamos na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, depois na Idade Moderna, vai sofrer essas alterações. Missi Dominici, que eram os inspetores do rei, que controlavam o quê? As atividades dos administradores. Então, nessa divisão piramidal, existia a função de cada um. E isso era mais importante. Claro, houve suas crises, né? Depois da morte de Carlos Magno, isso em 814, seu filho Luís I, que ganhou o título de o Piedoso, ele acabou assumindo o trono. Olha que Carlos Magno passou 46 anos. Carlos Magno passou 46 anos no poder. No poder. Caramba, professor, é muito tempo? É muito tempo. Seu governo vai ser marcado por problemas políticos e também problemas econômicos. Mas o império se manteve unido. Isso é legal, porque altos e baixos irão acontecer. Esses altos e baixos irão acontecer, e com isso, são os momentos, tá certo? São os momentos que vai propor uma evolução, uma mudança. Certinho? Bom, na sequência, após a morte de Luís, filho de Carlos, após a morte dele, já no ano 840, seus 3 filhos disputaram o poder, travando aí uma guerra civil. É incrível. Vem para mim, porque é incrível. Professor, o senhor estava falando que geralmente, após a morte de Luís, aí os seus 3 filhos irão disputar o poder. Pois é. Quando você tinha muitos filhos, e geralmente quase da mesma idade, gerava esse conflito de poderes. E acaba rachando o império. O que o pai, com o tempo, uniu, os filhos virão e vão dividir. Aí acaba tudo. Aí, né? Vamos lá. Continuando a tela. Na sequência, vejam. Teve o Tratado de Verdun. Esse tratado foi um acordo assinado entre os filhos de Luís I, Carlos, Luís e Lotário, firmando aí a paz e estabelecendo a divisão territorial do Império Carolíngio. O Império foi desmembrado em consequência do poder político que se fragmentou. Bom, na sequência, olha aí, como material complementar, aluno, eu vou deixar para você esse texto, O Reino dos Francos, disponível nesse link. Vem para mim? É só você acessar esse link e fazer a leitura que você vai compreender muito mais. Só que daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, não dá nem tempo de tomar água ou ir ao banheiro tomar um cafezinho. Já estou de volta. Tchau, tchau.